Queres saber por que é tão importante alongar em caso de dor? Então está no vídeo certo, que te explica e também te mostra como os teus tecidos conjuntivos podem beneficiar com isso. E continue acompanhando, no final eu vou te revelar nosso segredo de como nossos exercícios podem ajudar a longo prazo contra dores. Neste vídeo, queremos abordar o tema do alongamento de forma geral, sem focar em uma condição específica de dor, para que seja interessante para todos e especialmente para você, com diferentes tipos de dores. Como você já deve ter ouvido, o movimento é bom para a saúde, e isso é confirmado por inúmeros estudos. O sistema cardiovascular se beneficia, o sistema imunológico se beneficia, todo o metabolismo se beneficia. Além disso, o movimento também promove um bom sono e ajuda na perda de peso. Essas influências positivas levam muitos a afirmar que o movimento é o melhor medicamento de todos. Todas essas coisas também podem ter um efeito libertador sobre a dor, especialmente no aparelho locomotor. Apenas por isso, cada pessoa deve integrar movimento em seu dia a dia. Mas ainda melhor, o alongamento muscular e da fáscia, bem como o fortalecimento muscular, tem um efeito especialmente grande sobre as dores no aparelho locomotor. A ciência nos ajudou com muitos estudos diferentes a entender melhor por que o alongamento e o fortalecimento são tão importantes. Por que precisamos de força é tão evidente que é fácil de entender. Cada movimento requer uma certa força, pois os músculos são os elementos de acionamento simples no corpo e você sempre precisa deles quando o corpo deve se mover de alguma forma. Não importa se queremos simplesmente avançar, subir escadas ou carregar compras, isso nos custa mais ou menos força. Portanto, o treinamento de força sempre é sensato. Além disso, o treinamento de força também nos ajuda a aprender a controlar nossos músculos, dependendo do método. Quem nunca fez ou não pratica musculação há muito tempo, talvez conheça a sensação da primeira dor muscular depois. Você sente áreas em seu corpo que talvez nem perceba de outra forma. E com um pouco mais de exercícios, você também pode aprender a direcionar conscientemente os músculos nessas áreas. Para uma estrutura saudável dos músculos e fáscias, o seu treino de força deve ser o mais equilibrado possível e explorar todo o alcance de movimento. Se quiser treinar o seu bíceps com puxadas de barra, o movimento deve explorar totalmente os ângulos das articulações possíveis. Deixe-se descer completamente após subir. Deixe o peso do corpo esticar completamente os braços. Deixe-se completamente relaxado. Como você pode direcionar e fortalecer seus músculos até o último ângulo de movimento, eu vou te mostrar agora. E ficará surpreso com os benefícios para a saúde que isso traz. Primeiro, para a distensão. O alongamento é tão incrivelmente importante quando você está com dor. Cientistas do esporte descobriram, por exemplo, que o alongamento antes do esporte pode ajudar a reduzir o risco de lesões. Mas não apenas os atletas devem se alongar regularmente. Alguns estudos sugerem que o alongamento suave pode até ajudar a reduzir a inflamação. Especialmente interessante para nós, como especialistas em dor, é que os exercícios de alongamento ajudam comprovadamente a combater dores no dia a dia de trabalho. Existem numerosos estudos de várias profissões diferentes. Se você trabalha no computador, digita no teclado, ou está aqui com a mão do mouse, ou se passa o dia todo fazendo trabalhos fisicamente exigentes, os exercícios de alongamento ajudam a reduzir as queixas comuns em ambas as áreas. Naturalmente, alguém que trabalha no computador pode ter mais problemas com o pescoço ou a síndrome do túnel do carpo no pulso, enquanto os trabalhadores manuais podem ter mais queixas no ombro, joelho ou nas costas. Portanto, em diferentes estudos, foram examinados diferentes grupos profissionais e, na maioria das vezes, o resultado foi o mesmo. Quando as pessoas fazem os exercícios de alongamento corretos, adaptados às suas cargas diárias, então elas têm significativamente menos dores no aparelho locomotor. O que é melhor agora? O que é mais importante? Alongar ou fortalecer? Especialistas e cientistas continuam discutindo e pesquisando para encontrar a combinação ideal. Alongar, fortalecer. Porque, como podes ver, ambos têm vantagens. Portanto, ao realizar exercícios que combinam alongamento e fortalecimento, você não só economiza tempo, como também pode alcançar resultados significativamente melhores em muitos casos do que se fizesse apenas um dos dois. Também existem estudos onde o efeito foi investigado em diferentes combinações. Assim, em casos de dor nas costas, dor noturna ou dor no ombro, houve melhorias significativas, pois os participantes conseguiram comprovar a redução de suas dores
com os exercícios. Também nós, na Liebschau e Pracht, pesquisamos para melhor documentar e decifrar a eficácia dos nossos exercícios. Em geral, há muito a ser considerado nos exercícios de alongamento. Com que frequência se deve fazer os exercícios, quão intensos devem ser e qual é a melhor forma de executar um exercício? Você talvez saiba que oferecemos diferentes formas de exercícios em nossas aulas de amor e beleza, para que você possa praticar de forma ideal como iniciante ou avançado, mesmo com restrições de movimento ou dor intensa. As exigências e desejos respectivos também são diferentes, e tudo isso deve ser cumprido. Desenvolver um bom sistema não é tão simples, e nós pesquisadores sempre fornecemos novos resultados e reconhecemos mais conexões. Atualmente está-se certo de que as distensões só exercem seu pleno efeito após um certo tempo de distensão. Poucos segundos provavelmente têm apenas um efeito muito pequeno. Muitos estudos mostram que você deve segurar um alongamento por pelo menos 30 segundos, preferencialmente por mais tempo. Nós dizemos só então começa o efeito correto. Há até mesmo estudos sobre isso que mostram que os efeitos são ainda maiores em 2 minutos ou até mais, e podem até mesmo ter um impacto positivo em estruturas e articulações adjacentes. Isso provavelmente se deve à extensa interconexão de músculos, e principalmente das fáscias em todo o corpo, pois as fáscias estão todas conectadas umas às outras. E assim, agora vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto. Vamos agora analisar o que são as fáscias e como elas estão relacionadas com os músculos. É mais fácil para você entender por que o alongamento correto também pode ser tão importante em caso de dor. Talvez você já saiba, as fáscias percorrem todo o corpo. Você pode imaginar mais ou menos como as membranas brancas e fios em uma laranja. Eles estão por toda parte e percorrem toda a fruta. É mais ou menos assim com as fáscias em nós. Uma camada de fáscia, especialmente elástica, também está localizada, por exemplo, sob a nossa pele. Mas a fáscia também envolve nossos órgãos e os mantém no lugar. E as fáscias envolvem e penetram nossos músculos, tendões e ligamentos. Assim, as fáscias estão automaticamente envolvidas em todos os movimentos. As chamadas fáscias profundas nos apoiam nos movimentos. Eles transmitem a força dos músculos e são lindamente flexíveis e elásticos, de modo que os movimentos do dia a dia são muito fáceis para nós, sem qualquer tensão ou puxão. A estrutura especial das fáscias musculares, que torna tudo isso possível, pode se alterar com movimentos desequilibrados e tornar nossa vida muito difícil. Simplificando, a fáscia muscular consiste principalmente em fibras de colágeno, que se sobrepõem em camadas e formam uma espécie de estrutura de grade de tesoura. Assim, forma-se uma malha elástica e ao mesmo tempo muito resistente. Entre essas camadas de fibras de colágeno, encontra-se uma camada macia, mas espessa, composta principalmente por água e outras substâncias como ácido hialurônico. Ela garante que as diferentes camadas da fáscia possam deslizar suavemente uma sobre a outra. Se não nos movemos de forma equilibrada, ou seja, em excesso ou em falta, e não utilizamos toda a mobilidade das articulações, então as fáscias se tornam inflexíveis. Eles podem aderir e emaranhar, como um suéter de lã que é lavado muito quente. A camada de deslizamento espessa pode se tornar viscosa e pegajosa, ou as fibras de colágeno, uniformemente alinhadas, podem se desorganizar e emaranhar, como este antigo suéter de lã. Tudo isso é problemático e pode causar dor. Pesquisadores descobriram que as fáscias contêm milhões de nervos que podem relatar mais dor em caso de tais alterações. E quando suas fáscias se tornam inflexíveis e rígidas, isso naturalmente afeta também seus músculos, pois eles estão intrinsecamente entrelaçados. Isso pode levar a mais danos. Acreditamos que isso pode resultar em forças de tração biomecânicas que podem sobrecarregar excessivamente as articulações. Isso é fácil de entender. Quando as fáscias, por exemplo, na frente do quadril, se tornam inflexíveis porque passamos muito tempo sentados e não há movimento nessa área, então nossos músculos atrás precisam se contrair mais fortemente se quiserem nos endireitar novamente. Assim, a carga nas articulações, no exemplo agora na coluna vertebral, continua a aumentar. Já explicamos todas essas conexões detalhadamente em um vídeo próprio. Se estiver interessado, clique aqui. O que você pode fazer a respeito disso? Alongar-se, é claro. Com os exercícios de alongamento certos, você traz movimento lento e cuidadoso a essas fáscias inflexíveis. Recomendamos alongamentos intensivos para obter o máximo efeito. O que acontece então nas suas fáscias? As aderências entre as fibras podem se dissolver, deslizando melhor
e a pesquisa sobre fáscias mostra. O movimento tem influência na viscosidade do ácido hialurônico presente na camada de deslizamento espessa entre as fibras da fáscia. E com alongamentos direcionados, você pode trazer o movimento necessário exatamente para as áreas do seu corpo que se tornaram inflexíveis e, portanto, experimentam cada vez menos movimento. E você pode soltar as aderências persistentes das fibras de colágeno com alongamentos intensos. A estrutura dessas fibras de colágeno é principalmente influenciada por pequenas células de tecido conjuntivo, chamadas de fibroblastos. Eles trabalham o dia todo, 24 horas por dia, e tecem, por assim dizer, sua rede de fáscia. Como eles tecem? Eles se orientam pelos estímulos mecânicos, como os que você pode criar através do movimento e principalmente ainda mais intensamente através de exercícios de alongamento. Ao alongar, ocorre a liberação de enzimas nos tecidos. Eles dividem o colágeno nas camadas de fibras, de modo que a estrutura anterior das fibras se dissolve e uma nova estrutura pode se formar. Portanto, se você se alongar regularmente, suas fáscias podem se adaptar às novas demandas, pois se reorganizam ao longo da tensão criada durante o alongamento, trazendo mais movimento para áreas que talvez você não tenha usado por muito tempo. Seu corpo segue um princípio simples. É chamada de Lei de Davis e é nomeada em homenagem a Henry Gassett Davis, um cirurgião e ortopedista americano que viveu no século XIX e fez pesquisas iniciais sobre o assunto. Todos os ligamentos e tecidos moles, incluindo as fáscias, alongam-se quando estão sob tensão e encurtam-se quando estão permanentemente em um estado bloqueado ou frouxo. Na sua opinião, a Mãe Natureza não quer desperdiçar energia e, portanto, não quer manter estruturas que não utilizamos por um longo período de tempo. Para você, isso significa que você pode tornar os tecidos conjuntivos rígidos ou, como se costuma dizer, encurtados, mais longos novamente através do alongamento. Com seus exercícios de alongamento, você traz movimento para áreas do seu corpo que talvez você mova pouco ou quase nada no dia a dia. As estruturas fibrosas se adaptam às cargas, se reorganizam e também podem se alongar novamente. Ao mesmo tempo, os movimentos mencionados se tornam mais fáceis, pois é possível que as aderências nos tecidos se soltem novamente. Naturalmente, nada disso acontece de um dia para o outro. O alongamento regular é crucial para causar uma mudança a longo prazo em suas fáscias. E para tornar mais fácil para você, desenvolvemos um sistema de exercícios de Amorfo Ampracht que se baseia em descobertas científicas atuais e é combinado com nossas experiências práticas de longa data. E como o tempo é super curto para cada um de nós, tornamos nossos exercícios o mais eficientes possível. Um exercício dura apenas 2 a 2,5 minutos e com isso você pode frequentemente relaxar bem toda uma área dolorida do corpo. Para que todos possam participar, temos exercícios de alongamento simples para iniciantes e também variantes que até mesmo pessoas com fortes restrições de movimento não conseguiriam fazer de outra forma. O que fazemos exatamente? Para ainda mais eficácia e um treinamento avançado, combinamos os exercícios de alongamento com fortalecimento direcionado. O fortalecimento está diretamente incorporado aos exercícios de alongamento. Isso tem simultaneamente, além da economia de tempo, a vantagem de que o treinamento de força ocorre como treinamento de força isométrico no músculo totalmente alongado. E é aí que a força deve ser aplicada, porque quase nunca há força. Assim, sabemos tudo sobre mais de 35 anos de experiência, evitando que as fáscias se emaranhem e criem tensões excessivas que encurtam os músculos envolvidos. Pelo contrário, observamos que os encurtamentos já ocorridos são revertidos e o efeito de alongamento é ainda maior com este treinamento de força. E para que você possa integrar bem os exercícios em sua rotina diária, recomendamos que suas sessões de treinamento diárias tenham uma duração total de não mais do que 10, 15 minutos por dia. Isso é importante. Não se sobrecarregue, pois o mais importante é praticar a longo prazo e fazer seus exercícios todos os dias. No YouTube você encontrará muitos vídeos nossos sobre diferentes áreas de dor e como você pode prevenir ou se livrar delas. Desejo-te muita diversão com isso.